Timóteo. Quero dizer que a Rita está a caminho, tá? A nossa líder. Então ela falou que a gente tem que começar. Aqui, ó. Cadê vocês? Está cheio. Está cheio. Um pouquinho. Quero compartilhar alguma coisa aqui com o Timóteo. Esse é Timóteo. A gente se conhece mais ou menos há 10 anos. 10? Eu ia falar 12. 10 anos. Não, acho que teria isso no que é 12. E ele foi meu. Gente, confessar pra vocês, ele foi um padrinho de casamento meu. E dia 31 de março fez 8 anos. E no dia do meu casamento, quem atrasou foi o noivo. E a noiva estava lá. Sabe por que o noivo atrasou? Tinha perdido a aliança. A gente não sabia quem estava a aliança. Aí depois eu ver, estava com o Timóteo. E aí tinha que pegar a aliança rápido. Minha mãe queria tirar a aliança dela, mas meu pai vai começar um com outro. E aí ele falou, não quero aliança de sogra nenhuma, não sei o quê. Eles gostam da minha sogra, mas vai que ela, sei lá. A aliança era com o Timóteo. E aí a gente se conhece assim há 12 anos. A gente trabalhou também na Jubame, a gente trabalhou uns 4 anos, né, Timóteo? 4 anos, foi 2 gestão? 2 gestão, uns 4 anos. E a gente aprendeu muita coisa, né, Timóteo? Muita coisa. A gente aprendeu que jovem faz bagunça. Porque eu fiz tanta bagunça no congresso, que quando eu virei líder junto com ele, eu disse, gente do céu, a gente é arteiro demais, né, Timóteo? E a gente foi aprendendo. E hoje ele é pastor. Eu acho que eu parei no tempo, estou continuando no louvor, mas tá bom, eu vou chegar. Vai que eu viro pastor também. Então, nessa noite, quando eu convidei o Timóteo, é um tema meio, na nossa área da igreja, é um tema meio pesado, que não fala entre pais e mães e filhos. E a gente quer trazer isso de novo, Timóteo, esse diálogo. Então, fique à vontade, fale o que o Senhor quer falar na sua vida e pode falar que todo mundo aqui é tranquilão. Amém? Obrigado, Lander. Boa noite, igreja. É uma honra e um prazer estar aí com os irmãos. Amém? Uma igreja muito bonita, uma juventude animada. Peço aos irmãos que fiquem à vontade. Eu estou há cerca de 10 anos trabalhando na Igreja Batista com jovens e adolescentes. Tive o prazer de, além de ser padrinho do Lander e da Lenice, conhecer essa família abençoada. A mãe dele, o irmão dele, o pessoal é uma bênção. E a gente, o que quer fazer aqui com essa pistola? Apertar qualquer coisa que parou e apareceu outra coisa, tá valendo, né? E a gente tem muita história para contar. Até correr atrás de bandido, eu e o Lander já correu. A gente estava lá no Habib's e de repente estava no carro da igreja e a gente estava lá e uma mulher indo para a faculdade ali naquela Avenida das Américas, e a gente viu que um rapaz estava seguindo ela. Aí a gente foi lá, comprou, e o rapaz virou a curva e continuou seguindo ela. E eu falei, vamos lá que vai acontecer alguma coisa. O rapaz foi e pegou a bolsa, já me sentindo veloz e furioso, coloquei uma primeira, uma segunda, e já peguei e rodei o carro perto do rapaz. O cara já ficou assim, o Lander desceu. Quando o Lander desceu, o cara soltou a bolsa e eu correndo. Eu fiquei dentro do carro, é claro, o motorista. O Lander, pitelão, saiu correndo atrás do rapaz. E a menina começou a tremer. A gente falou assim, ele estava te seguindo Deus lá de trás, a gente viu. Fomos deixando ela lá, cada história. Mas o melhor de tudo foi o semi-peão que eu dei. Certo? Foi uma coisa fantástica. Vou contar para os meus filhos ainda. E nos congressos que a gente tinha da juventude, era uma bênção. A gente trabalhou na Jubame com cerca de 82 igrejas que tinha. E foi muito abençoado o tempo que a gente teve. Todo
os jovens particularmente são iguais. Mudamos roupas, mudamos comportamentos e mudamos atitudes. Mas de todas as épocas somos iguais. Porque a necessidade humana é desde Adão e Eva. E essa não vai mudar. A sua necessidade vai vir. A forma de você agir e comportar, ela vai ser mudada. Mas a sua necessidade não, vai ser a mesma. Então a mesma dificuldade de antes é hoje. E também vai ser a dificuldade dos seus filhos. E nessa noite eu fui convidado a falar sobre um tema um pouco difícil de falar dentro de uma igreja, porque é um assunto que é um pouco sexualidade. Como eu poderia dizer? Nós temos aqui jovens, nós temos adolescentes e nós temos casais. Então eu vou entrar em um determinado assunto e às vezes não vou poder entrar, mas em qualquer outro momento você pode me adicionar, pode me perguntar. A gente encontra outras vezes aqui. Eu tive que criar na minha igreja algo que chama Papo Jovem, que nós realizamos nas quartas-feiras e às vezes no sábado, para poder tratar de assuntos polêmicos. Tatuagem, piercing, aborto, prostituição. Não é verdade? Como a gente vai conseguir falar algo? Um dado alarmante para vocês entenderem. Em 2011 saiu uma nota pela Copasa de Minas Gerais dizendo que na maioria dos casos onde que houve entupimento dentro dos canos era sobre feto humano. E aí eu pergunto para você, isso em 2011 não poderia ser divulgado no meio da mídia, assim como também o suicídio não pode ser divulgado. Mas o que a Bíblia tem a ensinar sobre o suicídio, a falar? O que Deus quer te falar sobre o aborto? Amém? Será que a Bíblia tem algo para dizer? Aí vem as dúvidas, vem as colocações e vem os pensamentos. Então a gente precisa de tempo para poder conversar e falar sobre um assunto. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a sexualidade, mas de uma forma muito superficial. Mas eu estou disposto a vir aqui em qualquer momento para a gente poder conversar ainda mais. Principalmente porque dentro da igreja evangélica, nós que vamos ser pais, no meu caso, e os pais da igreja, é um assunto que é um pouco tabu. Como que eu vou falar com o meu adolescente de 12 anos sobre sexo? Nós temos vergonha. E às vezes a internet, o celular que ela tem, ou ele tem, já ensinou tudo para ela. E a gente não sabe. Isso vai refletir aonde? No casamento. Casa, vai para a igreja, depois procura o pastor, meu casamento está ruim. Primeira coisa, perguntar como é que era, o que você fazia quando era adolescente? O que você carregava no seu celular? Qual que era o vídeo que você via? Será que o comportamento que você viu lá, aquelas atitudes que você viu lá, era para ser praticados dentro da sua casa? Você já parou para pensar o que aconteceu com a sua mente, com a sua mentalidade? Deus querendo te ensinar algo, você pega toda a porcaria de pecado, coloca dentro da sua mente e depois quer descontar na sua esposa. Ou a esposa quer ter um tipo de relacionamento e quer descontar no marido. E ambos não conseguem encontrar um equilíbrio dentro de casa e começam a viver as dificuldades. Porque eles não souberam ter a maturidade e o aprendizado na época certa. E como igreja a gente deve ensinar, a gente deve falar. Masturbação. Alguém já ouviu na igreja algum assunto sobre isso? Tem como dar direcionamentos e aquilo que acontece. Então o seu comportamento, ele é mudado. O seu caráter também pode ser mudado. Mas a gente precisa aprender o que Deus quer falar conosco ainda hoje. Amém? Abre por favor rapidamente sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. E nós vamos começar a partir do versículo 19. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Amém?
Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, a quais a prostituição, a impureza e a lascívia. Vamos também ao versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. 21. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Baixe sua cabeça. Deus, Pai querido, eu louvo e engrandeço o Teu santo nome, meu Pai. E te peço a Tua ajuda neste momento, Deus, para falar palavras que possam edificar, palavras que possam ajudar e palavras que possam abençoar. Conceda ao Teu Filho agora, Pai, a Tua iluminação na Tua palavra, Deus, e que cada servo Teu que está aqui nessa noite possa sair edificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje a gente precisa primeiro entender que a sua vida tem valor. Amém? Você tem valor. Você foi gerado e permitido ter a vida porque Deus quis. A vida pertence a Deus. Deus é o único que pode te dar a vida e Ele é o único que pode retirar também a sua vida. E eu gostaria também de começar dizendo que você não vai ser eterno. Um dia você vai morrer. Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser daqui 100 anos, eu não sei. Mas o fato é, nós morreremos. Outra questão, Jesus está voltando. E se eu entendo que Jesus está voltando, isso mexe comigo a ponto de dizer, se existe alguma coisa que precisa ser arrancada da minha vida ou retirado, eu vou retirar e eu vou arrancar. Porque o Senhor Deus, através da sua Bíblia, diz que todo aquele que comete pecado e vive no pecado, este não herdará o reino dos céus. Então, eu vou ser julgado, você vai ser julgado. Eu vou ser julgado por aquilo que eu digo e por aquilo que eu faço. Você vai ser julgado por aquilo que você diz, por aquilo que você pratica e por aquilo que você faz. Diante de Deus, você, jovem adolescente, não consegue esconder nada. Não existe nada. Você pode estar no seu quarto, trancado, sozinho, dentro do seu banheiro, mas você não se esconde de Deus. Você pode até pedir para Deus não ir lá, para Deus não poder te visitar, mas Ele está te vendo. Ele te conhece. Valorize a sua vida. Retire qualquer trauma que você tiver na sua vida. Às vezes a gente encontra com jovens, adolescentes completamente revoltados, e principalmente quando chega na adolescência, que ele começa a querer dar um trabalho, um distúrbio mental, a pessoa fica louca, fica deprimida, e às vezes a gente vai conversar com a pessoa e ela carrega traumas. Eu não sei se existe alguém aqui com algum trauma sobre o seu nascimento. Às vezes a pessoa chegou para mim e falou, pastor, mas você não entende. Eu não entendo o que? Você não falou? Porque Deus não revelou nada. Você tem que falar. Eu fui fruto de um ataque. A minha mãe sofreu um ataque e eu fui fruto, então eu sou amaldiçoado. E eu virei para aquela pessoa e perguntei, quem te disse que você é maldição na vida de alguém? Quem te disse isso? A Bíblia disse que você é fruto, e um fruto do amor de Deus, que é a vida. Existe algo que aconteceu sobre algo que aconteceu na vida, no relacionamento da sua mãe, mas de alguma maneira que eu não posso te explicar, a vida quem deu foi Deus. Da mesma forma é um namoro, que às vezes a gente tem dois adolescentes que namoram e começam a ter relações sexuais e tem um filho. Eu não posso de maneira nenhuma, nunca e jamais, falar com aquele filho e colocar a culpa daquela criança como um fruto do pecado e falar que aquela vida é pecaminosa. Amém? Por isso que eu vou voltar aqui depois para a gente poder explicar melhor, mas hoje é superficial. A vida quem dá é Deus. Aí você coloca a vida de um filho, aí você coloca o pai e a mãe de um lado,
que praticaram o pecado, e eles vão carregar nas costas o fardo de, ainda adolescentes, aprender a trabalhar e cuidar, porque tomaram uma decisão antes da hora e errada, mas o filho está ali, a vida Deus deu. Amém? Sofreu um ataque, você vai ter que aprender a trabalhar na vida daquela mãe, para poder arrancar a rejeição de um filho que se houver. Você vai ter que aprender a trabalhar naquela vida e falar do amor de Deus e encontrar o perdão. E entender que de uma forma ou outra que eu não consigo entender, mas eu preciso falar que aquela vida de alguma forma foi Deus que permitiu que ela existisse. Porque se eu falo que Deus deu a vida e que o filho é um fruto do amor, de um amor, ou às vezes foi até mesmo de uma agressão, mas houve o filho e a vida quem deu não foi Deus. Porque se eu falo que Deus está no controle de todas as coisas, eu sou obrigado a entender, mesmo quando eu entendo e mesmo quando eu não entendo, a vida foi Deus que deu. Então, se aqui nessa noite tem alguém que de alguma forma carrega algo na sua vida e que você pensa, eu sou rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, eu fui fruto de um acidente, eu fui fruto de um acaso, eu quero que você liberte o seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te deu a vida. Se você tem 15, 17, 20, 30, foi porque Deus te deu 15, 17, 20 ou 30 anos de vida. Foi Deus que te deu, porque se Ele quiser, Ele te leva. E se Ele quiser, Ele continua te dando a vida. Se Ele quiser, Ele liberta. Se Ele quiser, Ele cura. Mas você tem que abrir o seu coração e receber a cura e a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Entenda. A vida é um presente que Deus dá. E você tem essa vida. Independente se sua família está tudo certinho, ou independente se sua família está toda desorganizada, se é mãe solteira ou pai solteiro. Você precisa de Deus. Você precisa encontrar o seu valor. E nós temos muita dificuldade hoje dentro da igreja, principalmente a respeito da sexualidade, porque pessoas vêm para a igreja, jovens adolescentes, com um comportamento daquilo que eles vivem na rua, e não entendem que precisa ser totalmente mudado de quanto está aqui dentro da igreja. Como é bom ver uma igreja cheia de jovens, adolescentes, mas quanto mais pessoas, mais responsabilidade. Você aceita uma pessoa aqui na igreja que aceitou Jesus aos 15 anos de idade, mas o que ela aprendeu dentre esses 15 anos de vida? O que ela aprendeu dentro de casa? Como que um pai ou uma mãe corrigia? Como um pai e uma mãe aceitavam o seu modo de vestir, o seu modo de namorar? Então ela vai chegar na igreja com Jesus no coração, mas comportamentos ensinados dentro de casa e na rua, ela vai trazer para cá. Aí você foi, que é um pai e uma mãe, cuidou do seu filho, ensinou tudinho. E vem alguém para a igreja que não teve esse ensinamento e nem essa educação. Aí o seu filho começa a namorar e rapidamente ou ele está desviado, ou ele começa a ter atitudes diferentes. Então, se você é jovem, adolescente, você precisa de um acompanhamento antes do namoro, durante o namoro e pós o namoro. Namoro é quase como se fosse aquele casamento, mas o casamento é um fruto de algo que aconteceu e Deus abençoou. Mas no namoro a gente carrega traumas, a gente carrega experiências, necessidades e dificuldades que precisam ser naquele momento corrigido, explicado e falado, para que jovens e adolescentes não carregam traumas. Porque Deus não quer da sua vida como se você fosse uma bola de basquete. Quando está num jogo, a bola de basquete está lá, passa na mão de um, passa na mão de outro, passa na mão de outro e cesta. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer você rolando de mão em mão, indo para lugar a lugar. Deus quer um comportamento e uma vida com Deus. Amém? Amém. Então você precisa de Deus.
e precisa desse comportamento cristão. Há muitas pessoas que namoraram uma vez e agora têm medo de se relacionar. Por quê? Um namoro antes da hora trouxe o quê? Consequências da irresponsabilidade, e a pessoa fecha seu coração e acha mais que ninguém presta. Outra questão: todo mundo é ruim, todo mundo é culpado. Você precisa de Deus. E Deus, sobre jovens e adolescentes, a palavra do Senhor diz que as obras da carne são conhecidas. E Deus, Ele nega todo o pecado ou atitude carnal. O Senhor Deus quer ter sobre a sua vida algo diferente. A Bíblia me diz que o seu corpo, ele é seu, mas ele é também templo do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que você tem a sua vida seu, você faz o que você quiser, amém? Se você quiser sair daqui correndo, não há ninguém que te segura. Se você quiser nunca mais voltar, ninguém pode te segurar. Você vem por amor e volta por amor e traz pessoas por amor ao Evangelho de Deus. Você faz aquilo que você quiser, mas nesse corpo que você tem domínio, habita o Espírito Santo. E se habita o Espírito Santo, você precisa zelar pelo seu corpo. Como que eu vou zelar pelo meu corpo? Buscando a palavra de Deus. E a Bíblia diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são a prostituição, impureza e lascívia. Isso tem contaminado a nossa juventude, tem contaminado os jovens ricamente, adolescentes ricamente contaminados pela lascívia, prostituição e impureza. Infelizmente, nós estamos cheios de pessoas decadentes espiritualmente dentro da igreja. Jovens que não sabem ler a Bíblia, porque nem mesmo carregam. Todo celular tem um aplicativo da Bíblia. Você tem ela em todo lugar. E eu não condeno por isso. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Se está na sua casa num sábado, 10 horas da manhã, com a maletinha, você sabe que é um testemunho de Jeová. E se te ver andando na rua com uma Bíblia na mão, sabe que você é crente. Mas se você tiver com o celular no bolso, ninguém vai saber que você é crente. Valorize a sua Bíblia. Ela mostra que você é crente. Amém? Valorize a sua Bíblia, não fique com raiva. Você precisa dela. Eu utilizo a minha Bíblia também no celular, mas eu nunca abandono a minha Bíblia, que ela mostra que eu sou crente. Amém? As suas atitudes mostram aquilo que você é. Então nós temos também jovens dentro da igreja completamente contaminados pela fornicação, que é praticar toda espécie de ato sexual dentro do casamento. Fora do casamento. Entre solteiros, está lá, tendo relação sexual. Queridos, a Bíblia condena adultério, relação sexual com outras pessoas dentro do seu casamento. Você está lá relacionando. A pessoa é casada e ela está pensando em outro e começa a ter uma vida com outro. Mas quando você vai tentar ajudar aquela pessoa, você vai entender que esse tipo de comportamento que ela tem hoje dentro do casamento, ela já tinha quando ela era namorada. E só amadureceu poucos anos mais tarde. O que acontece? Jovem adolescente começou a namorar, precisava ter aquela direção, não teve. E achou que poderia resolver aquela dificuldade quando se casasse, e não resolveu. Há alguma coisa dentro da sua mentalidade que precisa ser mudada. Seu comportamento. Como eu disse, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus e querem ter o mesmo tipo de comportamento. Lascívia. Deus condena
um desejo incontrolável pelo sexo, pensamento, ato, atitudes imorais que induzem também a sexualidade. Tem muita gente que está hoje dentro da igreja, não fica com raiva não, mas que são prostitutos, carregam uma lascívia dentro de si, homens querendo aparecer, mulheres que entram dentro da igreja com uma roupa para poder aparecer. Deus condena, e se Jesus voltar, você vai ser condenado por isso. Amém? Roupa. Como é que é a roupa que você tem vestido? Vulgar. Teve uma vez na igreja, no culto da virada do ano, na minha igreja, de 2013 para 2014. Não sei o que deu no povo. As meninas me vêm tudo na igreja com short curto. Tudo curto na virada do ano. O povo não tinha costume, de repente todo mundo veio, é o calor. Que calor é esse? E arrebentando pesado depois. Se quiser vestir roupa, vai vestir na sua casa. Aqui no templo, aqui subir, você não sobe desse jeito não. E nunca mais você vai dançar enquanto você não aprender a vestir roupa. Amém? Porque tem gente que vem até aqui na frente, dança, canta, louva, prega, mas está querendo aparecer. Porque tem de mulher que não sabe vestir, e eu vou pegar pesado com os homens também, mas mulheres que ficam lá mostrando peito, ficam mostrando bunda. Pega o celular, gente, põe na frente do espelho, faz biquinho, mostra peito e publica no Facebook, e depois está querendo vir para a igreja e falar que Deus está sendo com você. Se vir alguém aqui orar com força, vai manifestar. O cão vai sair. Amém? Porque a Bíblia diz que a igreja é um lugar de cura. E se você vem e ninguém botou a mão na sua cabeça, cuidado, que pode botar. Que se Deus mandar, vai acontecer e vai sair. Porque não é possível. Você abre o Facebook, a pessoa publica, aparece lá. Porque na nossa juventude da igreja nós cuidamos. Tem todos os jovens, todos os adolescentes. E é vergonhoso, isso acontece em todo lugar. Deu o carnaval aí, estava lá o jovem lá com a esposa dele tirando foto com cerveja. E depois vem aparecer no domingo querendo louvar o Senhor. Você pode louvar o Senhor, aqui é um lugar de arrependimento, mas você vai para o inferno. Porque Deus está falando e está mostrando. Por causa disso, disso e disso. Muda sua vida. Outro chegou e queria estar na igreja, sendo que eu estava dentro da igreja com maconha e com cocaína no bolso, e falou que não tinha nada a ver, porque uma maconha, um pouquinho no final de semana e uma cervejinha, Deus não ia levar para o inferno. Eu falei, vem cá, dentro da igreja, você com a sua namorada e a mãe vai pro inferno. Vai pro inferno, queimar com capeta, capiroto, que sem entender, mas vai. Que negócio é esse? Que Deus é esse que nós estamos dentro da igreja? Na minha igreja, no culto à noite, chega a ter cerca de 150 jovens, mas que tem compromisso com Deus não passa de 50, e se apertar mesmo te daria uns 20. Todo lugar temos pessoas, em todo lugar nós temos pessoas comprometidas com Deus. Trabalho com juventude é um trabalho contínuo. As pessoas vêm vindo, vão saindo, vem outras, vai saindo, esquecem, precisam ser aprendizadas totalmente de novo. E eu gostaria de dizer para vocês, se vocês têm praticado fornicação, adultério e lascívia, abandone isso. Faz uma limpa no seu Facebook. Não induza as outras pessoas a pecarem. Você não precisa mostrar peito, bunda e nem bico para poder aparecer e ficar famoso ou ter várias curtidas. Você precisa apenas de Deus. Se você quiser aprender a esperar, aprenda de Deus. Espere em Deus. Amém? Homens, oh benditos homens,
Começa a entrar na academia, já tira a camisa e posta com colar. A mesma coisa. Agora está tendo aparecendo lá homem aparecendo, fazendo biquinho, mostrando sem camisa. Meu filho do céu, você é quase um gay e não está sabendo. Que é isso? Que negócio é esse? Me explica. Aí ele quer abrir um ministério de teatro, tá lá o camarada lá. Você não vai não. Aqui não. Nós temos ministério infantis, ministério com adolescentes, ministério com jovens. Nós temos 2 pastores, eu sou o pastor dos jovens e também temos o pastor dos adolescentes, justamente para tratar de assuntos assim. E nós trabalhamos com uma juventude toda unida. Aí dentro disso nós temos teatro para crianças, teatro para adolescentes, teatro também para jovens, porque juntou uma turma muito grande. Então eu aproveito e coloco todo mundo dentro do ministério. Mas na primeira oportunidade, dá aquela travada, chega agora. Aí faz a reunião básica, junto o pessoal, me explica o que é isso aqui, ó. Abre e mostra e pergunta. Não tem que esconder, não tem que ficar dando volta. Isso aqui é pecado. Isso aqui, ó, é pecado. Começa a namorar. De repente começa a ficar na igreja. Tinha um jovem na minha igreja que começou a namorar um adolescente. Meu Deus do céu, quando ele abraçava a namorada dele, nem vento passava. Parecia que ele tinha um mel e a menina tinha um mel. Eles agarravam assim um no outro, assim, o negócio pregava, começava a suar. E eles estavam lá pregados, vem cá agora. Nunca mais. Nós estamos aqui no acampamento, é para louvar o Senhor. Se você quiser namorar, você vai namorar assim lá na sua casa. Que o seu pai e sua mãe vai ver e vai deixar. Aqui não. Aí ele foi e continuou. Então vamos para casa. Peguei o carro e levo para casa. Comportamento que a gente tem que cortar. Se você aceita dentro da sua juventude determinados tipos de atitude e comportamentos, ou dentro de um retiro espiritual, dentro da sua casa, você vai aceitar para sempre. Quem quer aprender, vai aprender da forma fácil, ou senão a vida vai ensinar de uma forma diferente. O problema é quando a vida ensina, ela te toma tudo, porque vem fruto do pecado, e quando você vê, já perdeu tudo. Mas se você erguer sua cabeça e pedir Deus ajuda, você vai ser renovado e vai reconciliar sua vida com Deus. Mude seu comportamento. Entenda que você tem valor. Quantas pessoas são tristes, infelizes. Nós temos jovens, adolescentes infelizes. Então eles tentam aparecer de alguma forma para poder tentar tirar aquela frustração de sua vida. Não faça isso. Você precisa de Deus. Você não precisa de aparecer. Você não precisa de elogio de todo mundo. Você precisa de elogio de Deus. Comece a pensar, se Deus chegasse hoje, aqui, na sua vida, na sua casa, o que Ele ia falar? Se Deus percorresse no seu celular, qual grupo você está? Teve uma vez aqui na nossa igreja, na minha igreja, a gente fez um grupo da peladinha de futebol. Aí juntamos lá no WhatsApp lá e fizemos uma grupo e colocaram 5 lá que não eram da igreja. O camarada foi e mandou um vídeo pornográfico dentro da juventude da igreja. Na hora, não passou nem 10 minutos, cancela tudo. Cancela tudo, vamos lá e conversar. O que é isso? Não existe grupo de WhatsApp ou Facebook dentro da nossa igreja que nós, os pastores, não estamos dentro. Não existe. Vocês aqui, ó, devem ter, de jovens, de adolescentes, coloca seu pastor, que Deus pode estar te abençoando, e você não sabe. A gente fica lá só para poder observar coisas que acontecem, e que às vezes passa batido, e se você não for orientado, você vai sofrer depois, vai refletir no seu casamento. Educação que você teve do seu pai, talvez você é todo traumatizado. Principalmente antigamente, os pais não tinham essa questão tanto de amor para poder ensinar ou cuidar. Antigamente era só a vara, só pancada.
Hoje tem até que negócio, não pode nem bater no seu filho, porque o governo vai tentar resolver um problema que o pai não pode encostar, não pode corrigir o filho. Mas só que não entende que para não corrigir com a vara, é preciso ensinar com amor. E se não tem amor, não tem correção. Então, às vezes, há algum filho que foi corrigido antigamente por um pai de uma maneira absurda, ele carrega um trauma, e quando ele tem o seu filho, ele vai lá e quer descontar da mesma forma, porque ele não aprendeu a corrigir com amor. Corrigir com amor, a Bíblia ensina. Se não há amor, não há aprendizado. Aí também não há fruto, não há eficácia. Educação e ensinamento deve ser passado através do amor, para que haja efeito. Amém? Você vai aprender a educar o seu filho, você vai aprender a se relacionar, você vai aprender a ter um comportamento diferente, porque Deus te ensina. Aprenda a buscar na Bíblia, aprenda a buscar aqui na palavra de Deus resposta para a sua vida. Aprenda, porque Deus tem mais para falar na sua vida. Queridos, abandone músicas que te levam a pensar e a desejar coisas ruins. Abandone. Jovem, a Bíblia diz: como poderá o jovem purificar o seu caminho? Salmo 119. Busque na palavra de Deus. Se você quer ter uma vida com compromisso com Deus, comece a ler a Bíblia e busque na palavra de Deus. Purifica a sua vida, purifica o seu coração, purifica a sua mente. Toma cuidado com aquilo que você vê no computador. Toma cuidado com vídeos pornográficos. Toma cuidado com músicas seculares. Ame e deseje as coisas de Deus. Há músicas seculares boas, mas a maioria são dedicadas a demônios, a imagens, a pecados, e você está lá sendo influenciado e não está vendo. Vai mudar muito o seu comportamento. A sua esposa futuramente, o seu marido vai ver qual é a sua atitude, os seus filhos vão ver qual é o tipo de música que você ouve. Eu nunca ouvi dos meus pais cantar e nem ouvir uma música secular dentro da minha casa. E eu louvo e agradeço a Deus, eu nunca vi, nunca me apareceu um CD secular. Teve uma vez que a minha mãe, num sorteio, ganhou um CD, nem lembro de quem que era, se era Terra Samba, alguma coisa assim. E minha mãe era evangélica, e fizeram um sorteio lá e deram para ela. E ela trouxe, chegou em casa e jogou fora. Trouxe para educação e jogou fora. Nem pôr no rádio pôs. Aqui só ouve música de Deus. Nós, jovens adolescentes, estamos precisando tomar esses tipos de atitudes. Um músico ouve para poder aprender. Mas não é porque você ouve uma música lá, um cara tocando guitarra, você vai chegar aqui na igreja e começar a tocar guitarra, colocar a língua para fora, colocar aquele monte de coisa esquisita. Não é porque você pega algo que você viu, ou um ensinamento, que você vai trazer aqui para dentro da igreja. Porque tem gente que faz isso. Pega tudo que é secular, vai fazer um teatro, pega um teatro que foi lá fora e coloca aqui dentro. Pega um ritmo de uma música lá fora e põe aqui dentro. Quer dançar algumas atitudes erradas. Eu estou falando da minha igreja. Tem uma vez que os meus jovens lá tiveram a cara de pau de fazer um negócio lá e colocar uma dancinha meio esquisita lá. E eu não sabia o que é aquilo. E depois eu fui procurar saber. É porque estava tendo um sucesso aí, está todo mundo cantando, está todo mundo dançando, que vai trazer para dentro da igreja, vai pedir perdão, vai pedir desculpa. Casa de Deus não é lugar para aparecer não. Casa de Deus é lugar para aprendizado e me aproximar de Deus. Porque Jesus está voltando. E se Jesus voltar, eu vou ser julgado. E você também. E se Jesus te julgar hoje, qual seria a sua atitude? Se Jesus visitasse sua casa
qual seria a sua atitude? Será que tem algo dentro do seu quarto que precisa ser arrancado? Será que tem algum vídeo, alguma imagem salva? Um pôster, um retrato? Algo que está lá na parede, que está no seu computador, que precisa ser arrancado fora? E o seu celular, como que anda? Suas amizades? Como que está aí o seu WhatsApp, seus grupos de escola, de trabalho? Se você tem um grupo do seu trabalho lá que só manda porcaria, sai fora. Ali não vai te levar nada para a salvação. A única coisa que vai fazer é você abrir a sua mente e um desejo carnal e uma necessidade carnal que vai refletir dentro da sua casa com o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu namorado ou namorada. Vai te fazer ter um desejo que muitas vezes você não vai ter controle, porque você não busca na palavra de Deus como lidar com isso. Não sabe, não teve o seu caráter aprovado diante de Deus, então você não vai saber. Se o seu Facebook, o que é aquilo que você posta, gente? Vamos dar uma limpeza, vamos dar uma geral, vamos dar uma libertada. Você não precisa postar nada lá e nem aqui. Mais uma vez, roupa. Quanta gente que vem com roupa curta. Está mostrando para quê? Eu queria te dizer que Deus olha o seu coração e vai olhar sempre. Mas se você faz algo que influencia, ou conduz, ou que leva o seu irmão a pecar, ou a desejar, você está cometendo pecado. Ah, mas Deus olha o meu coração. Ele está olhando. Mas hoje em diante, você pode vir com a cabeça erguida, que se você estiver praticando o pecado, Deus vai te ajudar a libertar. Amém? Muda. Deus precisa de jovens e adolescentes que oram. Deus precisa de jovens e adolescentes que oram. Deus precisa de jovens e adolescentes que leiam a Bíblia. Que não é gente que simplesmente vai e procura tudo pronto, tudo feito. Quantas vezes você tem orado por dia? Quantas vezes você tem orado durante a semana? Será que você consegue orar pelo alimento que Deus te dá? Pela casa que você tem? Será que você ora pelos seus pais? Será que você ora pelo sustento? Aprenda. E você que é pai, ensina seu filho. Senão ele vai crescer como um adolescente que não dá valor a nada, porque desde criança não aprendeu a orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado. Você não precisa usar roupas caras para ter salvação. Você não precisa usar a melhor roupa. Você precisa do básico, porque o principal é Deus na sua vida. E eu te lanço uma pergunta: quando Deus vai ser o principal na sua vida? E lanço uma outra pergunta sobre essa: o que você precisa abandonar, retirar fora da sua vida para que Deus seja o principal? Se existe algo, o Espírito Santo tocando hoje, agora, não acho que é simplesmente uma coisa normal. É Deus que está falando no seu coração para você retirar e lançar fora. Lança fora. Porque Deus está te olhando lá do céu e Ele te ama. E como é bom sentir Deus te olhando e sorrindo para você. Moisés orou, em suas palavras em Êxodo ele disse: o Senhor achou graça aos meus olhos. O Senhor olhou para mim e o coração de Deus se achou graça, felicidade, compaixão. Deus olhou para mim e se alegrou da minha atitude. Você pode estar passando até por doença, mas vai passar feliz. Você pode estar passando por dificuldade, mas vai passar feliz, porque Deus é com você, meu irmão. Aprende a caminhar, ter uma vida com Deus. Sua conduta, seu estilo de vida não dá para ser mais o mesmo. Você precisa de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. A sua mentalidade. Se há algum distúrbio sexual,
dentro da sua vida, peça a Deus para poder te mostrar e direcionar. Procure o seu pastor, pede ajuda, ele vai ter uma orientação bíblica para poder iluminar a sua vida e te explicar melhor. Você precisa entender que Deus, Ele dá a vida e quer que você tenha uma vida perfeita, boa e agradável. Deus não quer ver você sofrendo, Deus não quer ver você de mão em mão, Deus não quer ver você se exibindo para poder receber um elogio. Deus quer a sua vida santificada e pura. Qual que é o propósito que você tem diante de Deus? Qual que é o seu comportamento? Qual que é a sua atitude? Adolescente, você precisa de Deus. Além dessa força toda que Deus te dá, dessa vontade toda de fazer, desse corpo que você tem, existe um Deus que é acima de tudo e de todos, que Ele está te olhando e que é o melhor para a sua vida. Então busque de Deus resposta para a sua vida. Busca de Deus orientação para a sua vida. Abandone o pecado, abandone a atitude e aproxime-se de Deus. Amém? Porque o que importa nessa vida é ter Deus no nosso coração. E se for preciso esperar, espere. Não tome atitudes porque alguns pressionam, porque alguns falam. Você não precisa pegar o seu telefone e ligar para todo mundo, e nem postar que está triste ou perguntar uma orientação no Facebook. Você precisa de Deus. Estou me sentindo triste, estou me sentindo doente, e arruma aquele tanto de comentário. Você precisa de Deus. A gente não sabe nem mais relacionar. Quantas pessoas você já visitou nesse ano? Quantas? Então vamos voltar. Em 2014, quantas vezes você foi no hospital? Ah, mas não teve ninguém da minha família. E quando alguém ficou no hospital, foi lá e voltou, eu mandei mensagem no WhatsApp, a gente fez um grupo e postou foto que estava em casa tudo bem. Então, já está feito? Não é isso que eu estou te perguntando. Quantas pessoas você visitou a sua vida e até dentro de um hospital? Porque se um hospital fosse um lugar bom, todo mundo que tirasse férias ia para o hospital passear. O hospital não é um lugar que você vai para passear, ninguém quer ir lá. Mas Deus fala, vai até os doentes. Então você precisa ir lá. E eu estou te perguntando, quantas pessoas você visitou da sua família em 2014 quando foi preciso? Tem primos nossos doentes, tem tios, tias, tem familiares doentes, e a gente não consegue ir dar um abraço. Sabe por quê? Porque nós simplesmente ou ligamos, ou mandamos uma mensagem, ou lançamos uma foto. Aniversário é a mesma coisa. Será que você foi lá e deu um abraço? A Bíblia diz que você precisa relacionar com as pessoas não à distância, é próximo. Relacionamento que sente o calor e a necessidade do ser humano. É isso que Deus quer. Então hoje nós estamos tendo, em nossa maioria, jovens e adolescentes que não sabem se relacionar, porque não sabem estar perto. E daqui 10, 15 anos ou 5 anos, isso vai refletir no seu casamento. Porque ele vai casar, mas ele não soube na sua adolescência conviver com pessoas, que era só distância, não soube relacionar, não soube nada. Vai passar 2, 3 anos, vai parar no gabinete do pastor. Ou vai separar. Porque não soube relacionar. Então é algo, para você ser feliz amanhã, você precisa plantar hoje e receber amanhã. O amor, eu planto o amor e depois eu vou colher e receber o amor. Relacione com Deus, relacione com as pessoas. Deus quer uma intimidade próxima de você. Deus quer conversar com você. Deus não manda recado, Ele fala com você diretamente. Ele fala no seu coração. O Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, o Espírito Santo faz acontecer, porque Ele é Deus. Nós estamos precisando disso. Sentir o amor de Deus com fervor, sentir o amor de Deus com vontade, sentir o amor de Deus na sua essência,
sentir e perceber as pessoas, conversar e relacionar na pureza do amor de Deus através do relacionamento, não através da distância. Você pode estar matando a sua alma, matando o seu corpo e não está sabendo. E os frutos vão ser colhidos depois. Os frutos não vão ser colhidos hoje. Vai ser no seu relacionamento, vai ser na sua casa, vai ser com o seu pai, vai ser com a sua mãe, vai ser com os seus filhos. Então aprenda hoje. Juventude é sinal de responsabilidade com Deus, em todos os sentidos, porque eles são a força que faz acontecer, mas eles também são aqueles que precisam de Deus para poder demonstrar o amor de Deus através das suas aparências, através da leitura com Deus, do relacionamento, do caráter cristão. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Queridos, que essa palavra seja entregue na sua vida, que você entenda, não saia daqui com raiva, guarda a essência. Depois nós podemos voltar aqui para poder estar conversando. Nós vamos estar em outras oportunidades conversando mais, falando ainda sobre alguns textos e detalhes mais abertos para que haja um entendimento. Foi só uma passagem mais superficial de alguns assuntos que eu queria estar tocando para que você tenha uma reflexão. E eu peço que hoje você vá para sua casa e reflita. O que tiver que ser arrancado de pecado na sua vida, arranque, porque o nome de Deus vai ser exaltado. Arranque, joga fora. Pecado não é para dar para os outros, não. Pecado é para ser jogado fora, para ser queimado. Se você dá para alguém, você está induzindo o outro a praticar pecado. Então, se você tiver alguma roupa indecente, não dá para ninguém não. Joga fora, queima aquilo. Aquilo é praga do Egito, aquilo é porcaria. Você tem alguma coisa que te leva a pecar de música que não é cristã, evangélica, DVD, vídeo pornográfico, não dá para ninguém não. Queima, bota fogo. Bota fogo, leia a Bíblia, ora, chora. Porque Deus tem a cura. Deus tem um milagre, Ele faz acontecer. E Ele vai te honrar. Porque Ele te ouve no profundo e no íntimo. Amém? Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tudo. Te agradeço, Deus, por essa igreja. Te agradeço, Deus, por esses adolescentes e jovens, Pai. E te pedimos, ó Deus, a tua direção, Pai, o teu entendimento. Senhor Jesus Cristo, faça um milagre acontecer na vida dos teus servos. Traga, ó Pai, a luz da tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que neste momento o Senhor venha mostrar o pecado, o Senhor venha mostrar, ó Deus, tudo aquilo que há de errado, Deus. Que nesse jovem, ó Pai, que namora, ó meu Deus, ele possa aprender, ó Deus, a namorar com amor, a namorar com verdade. Deus, que ele possa entender que ele precisa de Deus. Que esse adolescente, ó Pai, possa entender que ele precisa de Deus. Que os seus relacionamentos, ó Pai, possam ser abençoados pela igreja, pelo pastor, pelos pais. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Deus, eu te peço que sobre a nossa casa, sobre a nossa juventude, sobre a igreja, Deus, que a fornicação, o adultério e a lascívia, Deus, venha cair por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus puro, verdadeiro, Pai, e eterno. Venha, ó Deus, curar feridas, arrancar o pecado, arrancar o mal, atitudes, ó Deus. E que o teu nome seja engrandecido, Pai, através de nossas vidas, através de nossas roupas, Pai. Sabemos que o Espírito Santo mora em nossas vidas e nós queremos refletir a paz do Senhor, a alegria do Senhor e a verdade do Senhor, porque Tu és o nosso Deus, acima de tudo e de todos. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor.